Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Pai, por estares, Senhor, aqui. Pedimos a tua orientação, a tua direção nesta manhã. Que nada nos falte, mas que nos seja acrescentada toda a bênção que tu gostarias de ver em nós. Acrescenta-nos o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, o discernimento necessário para suportarmos as lutas do dia a dia. Acrescenta-nos ao nosso caráter aquilo que falta para que a cada dia possamos crescer e amadurecer mais e mais à tua imagem, Pai. Senhor, faz em nós a obra que desde antes da fundação do mundo estava planeada para esta semente que habita em nós. Faz a obra, Senhor, e que não haja impedimento algum de nós, ou do exterior, ou do inimigo, que nenhum impedimento haja para que essa obra seja cumprida, Senhor, em nós. Para que aquilo que tu queres, Senhor, ver manifestado, transformado dentro de nós, seja alcançado, Senhor. Agradecemos a tua presença, agradecemos a tua inspiração, agradecemos a orientação que temos recebido e esperamos ver, Senhor, alcançada. Esperamos, Senhor, ver aquilo que tu queres, Senhor, que cada um de nós faça. Esperamos ver a transformação que tu tens para nós, Pai. E, Senhor, sabemos que esta manhã faz parte desse crescimento. Sabemos que a nossa presença aqui faz parte da obra que tu tens para fazer no nosso meio, Senhor. Oramos para que esta manhã seja abençoada em todos os momentos deste serviço. Agradecemos, pois queremos, Senhor, e sentimos que a tua presença pode, Senhor, neste momento vir e trabalhar, Senhor, no nosso meio e produzir algo de bom, Senhor, agora. Manifestamos, Senhor, essa nossa gratidão. Manifestamos, Senhor, a nossa alegria, Pai, enquanto estamos, Senhor, na tua casa e perante ti, Senhor. Confiamos na tua presença agora para nos dar o maná fresco nesta hora, Pai. Senhor, queremos, Pai, colocar de lado todo o assunto secundário, Pai, e queremos dar-te a ti a primazia e a preeminência nesta manhã, Senhor. Pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra, para a tua glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Esse nome que é sobre todo o nome, ao qual todo o joelho se sobrará e toda a língua confessará. Senhor, manifesta em nós, Pai, o propósito pelo qual tu nos chamaste, aqui nesta manhã, Senhor. Permite-nos sair daqui melhores cristãos, cristãos mais fortes, cristãos mais firmes e seguros, Pai, para que nunca o inimigo, Senhor, desvie cada um dos nossos passos, para que sempre a tua palavra esteja entre nós e Ele, para que sempre nós estejamos firmes, sustentados no aprisco, pois sabemos, Pai, que tu és a porta do aprisco das ovelhas, Pai, e que nenhum ladrão poderá entrar se não for por lá, Senhor. Nenhum engano entrará porque tu estás deitado a essa porta, Pai. Senhor, como o pastor na antiguidade recolhia as ovelhas à noite e deitava-se à porta. Senhor, sabemos que tu tens tudo debaixo do teu controle. E esperamos, Senhor, aquele dia em que todos os inimigos, todos eles serão deixados debaixo dos teus pés. Até lá, Senhor, sabemos que espiritualmente estamos seguros. Sabemos, Pai, que tudo aquilo que nos possa atacar, Senhor, neste corpo, terá de ser subjugado, porque aquele que habita em nós é mais forte. Senhor, oramos, Pai, para que nos enchas com essa força do Espírito, Pai, para que nos dês esse ânimo, Senhor, que nos permita derrotar todos os inimigos, Pai, que se possam levantar contra nós, Pai. Todas as artimanhas do inimigo, todos os dardos inflamados, Senhor, tudo isso sendo vencido pelo nome que é mais forte e que está sobre todo o nome, Pai. O nome do nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo.
Senhor, oramos para que agora a leitura e a pregação da palavra surtam, Senhor, o efeito desejado. E queremos que a uns produza a 100, outros a 1000, mas que em todas as coisas o Teu nome seja louvado. É a nossa oração. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8. E vamos tentar cobrir 2 eras da igreja nesta manhã. Esmirna e Pérgamo. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Vamos abrir no capítulo 2 e vamos começar no versículo 8. Vamos ler esse versículo e depois podem sentar. E que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura. Amém? Podem sentar. Portanto, sabemos aqui que é Jesus Cristo que está a falar, o primeiro e o último. Foi morto e reviveu, vencendo até esse inimigo, a morte e o inferno. Amém? Éfeso, nós falamos da última vez, significava estar apontado numa certa direção, em direção ao objetivo. O profeta explica o que é que isto significa. Eles estavam a ir em direção a um objetivo. Eles foram revestidos pelo Espírito Santo. Amém? Então eles estavam indo em direção a um objetivo. Mas ao mesmo tempo, Éfeso tem este duplo significado e também significava estar relaxado. E Deus dizia: perdeste o teu primeiro amor. Agora, Esmirna agora significa amargura ou morte. Esta segunda era da igreja. E aqui vemos então um padrão, porque a era seguinte, Pérgamo, significa estar casado. Ok, portanto, isto foi quando a igreja se casou com o paganismo e os governos. Quando a igreja se uniu aos governos e os reis passavam a estar por trás daquele sistema, a defender, a dar exércitos a dar dinheiro, edifícios e terrenos àquele sistema. Portanto, eles casaram-se. Agora, Deus está fora desta situação. Eles casaram-se dentro de uma falsa doutrina. Porque tudo isto é políticas e tudo isto os governos têm a orientação de Satanás. Agora, esse é um padrão que nós vemos na Bíblia. Perdendo o primeiro amor, fica-se relaxado, entra uma amargura e depois o que é que acontece? Aí já está a entrar a morte. Amém? Já está a entrar essa morte. E depois, a partir daí, só pode vir falsa doutrina. Amém? E isso é um padrão que nós até vemos no natural nas igrejas. É que elas começam muito bem, começam com muito fogo e depois, não é, aquela lua de mel acaba e depois as pessoas começam a relaxar-se, começam a perder o primeiro amor e depois começam a dizer mal tudo. E essa é a parte da amargura, essa é a parte de Esmirna. E depois, o que é que acontece? Quando isso já entrou na igreja, só resta a morte. A igreja começa a morrer e começa a entrar falsas doutrinas e divisões e assim. Portanto, isto é um padrão que Deus nos está aqui a explicar. No versículo 9 a seguir diz: Eu sei as tuas obras, tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E diz Jesus: Eu conheço a blasfémia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nestas eras nós vemos sempre: Eu sei as tuas obras, é sempre obras que vemos aqui. Porquê? Porque o homem está sempre a tentar ganhar alguma coisa com as suas obras. O homem sempre tem esta ideia de que tem que fazer alguma coisa. E há mensagens que o profeta passa muito tempo a dizer, enquanto não der conta de que tudo o que fizer Deus não quer saber, enquanto não der conta de que não pode fazer nada por si que Deus se agrade, Deus não pode usar sequer. Mas é a partir do momento em que se dá conta de que Deus não está interessado nas suas capacidades, mas está interessado no dom que Ele tem para si, aí é esse momento em que Ele o pode começar a usar. A blasfémia dos que se dizem judeus e não são. Ora, a blasfémia aqui não é ir contra Deus. Ok? É importante nós vermos isto. A blasfémia é contra a igreja.
A blasfémia aqui é ir contra a igreja. Porque há aqui alguém que está a dizer que é povo eleito, que é judeu, não é? Judeus, povo eleito. Porque só o povo eleito é que pode receber o batismo do Espírito Santo. Então há aqui alguém que estava a cometer uma blasfémia, porque está-se a chamar eleito e ungido e não é. Mas a blasfémia dos que se dizem judeus e não são. Nós sabemos que Israel representa povo eleito, não é? Que é o povo escolhido por Deus. Ora, então eles estavam a afirmar que eram ungidos, mas eram falsos ungidos. Falsos cristos, como diz Mateus 24, 24, enganariam os eleitos, se fosse possível. Agora, este povo era realmente eleito porque ele pôs à prova estes chamados ungidos e viram que eles não eram. Portanto, provaram todas as coisas. Agora, isto é apenas aquele mesmo espírito, não é? De Nicolaíta a tentar se colocar acima de outras pessoas. Porque dizer-se que se é eleito é colocar-se acima daquelas pessoas que entram de novo, não é? Então, nessas pessoas que estão a ser evangelizadas e agora tem aqui alguém a dizer-se, mas eu sou eleito, eu sou ungido. Isso é tentar colocar um jugo sobre outra pessoa. Mas todos nós sabemos, somos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. A carta a esta era continua e diz, nada temas daquilo que hás de padecer. E nós vemos aqui o início de uma unção. Começou grande perseguição nesta era. Grande perseguição sobre a igreja. Eu tenho um livro em casa que se chama o Livro dos Mártires, que o profeta fala muitas vezes. É um livro muito triste. Porque fala da história e descreve as atrocidades que foram sido feitas sobre os cristãos ao longo do tempo. E começa logo lá no ano 100 e qualquer coisa. Começa logo desde aí. Logo no tempo dos apóstolos isto já começou. E aquilo começa a registar os mártires da igreja. E aquilo é um livro de sofrimento, porque a uns serravam, a outros amarravam a cavalos e punham os cavalos a correr. Tudo isto por causa do nome de Cristo. Agora, aqui nesta era nós vemos uma mudança. Nós vemos a era do leão, do apóstolo Paulo, e aqui já estamos a ver a era do bezerro, do sofrimento. Amém? Mas agora, Deus está em tudo isto. Ele está a dizer, nada temas das coisas que has de padecer. Eis, lá está, que o diabo lançará alguns na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. E o profeta explica isto no livro das Eras. Nós mais uma vez aqui, não estamos muito preocupados com a história. Porque estes livros que temos estado a publicar, ainda a semana passada distribuímos outro livro das Eras, da Era de Tiatira. Estes livros explicam a história muito bem. O que nós estamos aqui preocupados em é ver a parte espiritual por trás da história. Portanto, tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Portanto, nós queremos agora olhar para esta promessa. Numa promessa fala da árvore da vida, agora fala da coroa da vida. As promessas são sempre sobre a vida. Amém? As promessas ao que vencer, estas promessas que Deus dá à igreja verdadeira, é sempre de vida. No estudo que o profeta publica sobre as eras da igreja, nesta era de Esmirna, ele diz, serão lançados na prisão. Sim, diz ele, são levados a tribunal, são acusados falsamente, são julgados, lançados na prisão. E claro, é tudo feito no nome da religião e da decência e da inocência. É tudo feito por uma boa causa. E diz o profeta, isso faz-me lembrar do Supremo Tribunal a decretar acerca da oração e da leitura da Bíblia nas escolas. Portanto, isto, neste tempo, nos Estados Unidos, fazia-se isso. Nas escolas públicas, havia a oração de manhã e havia a leitura da Bíblia. Isso desapareceu tudo nos anos 60. Quem está por trás disso? É Satanás. É apenas outro ataque de raiva contra Deus. Traz uma tribulação de 10 dias. Aqui está uma profecia. E com isso está uma forma de determinar o período da era de Esmirna. Diocleciano, o mais cruel de todos os imperadores,
lançou uma campanha de terror contra os santos de Deus, que se não fosse pela misericórdia de Deus, teria exterminado todos os crentes. Foi a mais sangrenta da história e durou 10 anos, de 302 a 312. Portanto, ele usa este período de 10 anos, identifica este imperador romano que teve realmente o ataque mais feroz e consegue então com isso decretar o tempo desta era que durou até 312. Quem tem ouvidos, ouça, continua esta era. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ok? E isto fala em Apocalipse capítulo 20, no versículo 13 a 15. Diz, e então deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Isto é uma ressurreição então geral que acontece no final do milénio. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, nós vemos aqui esta segunda morte. Portanto, a oferta, não é, a oferta não, a recompensa a este povo, ao vencedor, foi não passar pela segunda morte. Não diz que eles não iam passar pela primeira. Amém? Diz que nada temas o que vais padecer, vocês vão ser tentados, vocês vão sofrer, mas ser fiel até à morte. Mas esta é a primeira. Esta é a morte do corpo. Amém? Esta é a morte que Jesus já pagou o preço. Amém? Mas o preço, a recompensa para o vencedor é não receberá o dano da segunda morte, porque essa aí então é que não há hipótese. Essa é aquela em que depois, já a noiva está lá, já Israel está lá, já depois disso tudo, o que é que acontece? Abrem-se os livros, assenta-se o juízo, não é? E agora, nesta altura, o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram aqueles mortos, foram julgados pelos livros, pelas suas obras, não é? Por aquele registro que estava lá. Foram julgados por isso. E o que é que acontece? Aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A segunda morte já está para além da morte deste corpo, já é outra coisa. É, então, aquilo que o profeta dizia, morte é separação eterna de Deus. E aqui está. Às vezes a Bíblia diz, serão lançados no lago do fogo eterno do juízo. E de facto, esta separação, este castigo é eterno. Agora, o profeta explica, o inferno não é eterno. Porque até este inferno é lançado neste lago de fogo. Ok? Agora, quem quer que vá para lá, poderá arder por X tempo. A Bíblia fala nisso. Amém? Agora, esse castigo é eterno, sim, é uma separação eterna. Agora, até isso terá um fim, até isso vai acabar. A morte e o inferno foi tudo lançado neste lago de fogo. Esta é uma carta mais pequena, vamos passar a Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda 2 fios. Amém? Cristo. Amém? Espada aguda, nós sabemos, aponta para aquela escritura de Hebreus. A palavra é poderosa, mais aguda que uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, é uma escritura bem nossa, estamos bem familiarizados. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ora bem, Pérgamo, relaxaram. Esmirna entrou a amargura, entrou a morte, Pérgamo, casado. A igreja e o Estado, não é? Ok. Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Ainda retinham o nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez, eu sei as tuas obras. Continua. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E se nós formos ler o livro da igreja de Pérgamo, que já foi distribuído há umas semanas atrás, se formos lá ver, o profeta vai explicar que o que aconteceu é que, na altura, na Babilónia, estava a haver uma perseguição a uns sacerdotes. E eles deslocaram-se da Babilónia e vieram mais para o Ocidente e foram até
Pérgamo, estamos em Pérgamo, exatamente. Foram até essa cidade de Pérgamo, estabeleceram-se lá, aquele sacerdócio da Mesopotâmia, daquelas terras da Babilónia. E Pérgamo, nós sabemos, está na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Portanto, eles saíram de lá e colocaram-se em Pérgamo. E o que é que acontece? É que esta cidade, religiosamente, no natural, está a tipificar o que aconteceu espiritualmente nesta era. O que é que aconteceu nesta era? Nesta era, houve um sacerdócio que se juntou ao Estado e tomou uma nova espécie de religião. Esta era de Niceia. Amém? Esta era que começa em 300 e, dizia aqui o profeta, começa em 312. Apanha o concílio de Niceia, esta era. Acho que é 312 que diz ali, não é? É, não é? Pérgamo, exato. Apanha o concílio de Niceia, Pérgamo. Portanto, e retens o meu nome. Portanto, no versículo 1 deste capítulo, dizia, na primeira era deste capítulo, dizia, trabalhaste pelo meu nome. Agora, na terceira, diz que ainda retém o nome. Ou seja, as pessoas ainda trabalham com o nome de Jesus, aqui. Ainda trabalham com o nome de Jesus Cristo, ainda batizam da forma correta. Eu estava a ver, a revista Time, que ainda existe, publicou uma vez em 58, salvo erro, uma edição. E na capa, na altura, ainda não era, ainda era as fotografias ainda eram muitas a preto e branco, ainda usavam muitos desenhos para fazer imagens a cores, ainda não havia aquela edição de cores. Então a capa tinha um senador ou qualquer coisa, que era Batista. E então tinha lá, e dizia assim, a religião à moda antiga. E o que é que foi? Eles encontraram um escrito, encontraram uns escritos do primeiro século, de mais ou menos 100 e qualquer coisa, depois de Cristo. E então falava de um senador romano, assim, um homem importante romano, que se converteu ao cristianismo. O nome dele era Públio. E ele foi batizado por um lenhador, um homem que vendia madeira, que se chamava Marcos. Marcos com U. E ele era Públio, um homem importante. E ele foi batizado, e ele tinha lá, havia, não sei se recordam da história, os romanos tinham aquelas piscinas públicas, feitas com aqueles sistemas de drenagem que eles tinham. Portanto, eles foram os primeiros povos a utilizar sistemas públicos de abastecimento de água. Então eles tinham aquelas piscinas públicas. Então ele estava lá Marcos estava lá com água pela cintura, dizia, estava em latim, e eles estavam lá a colocar na revista Time na altura. Hoje em dia a revista Time não vai muito para este tipo de artigos, mas na altura usava-se. Ele estava lá com água pela cintura, então Públio entrou na água e dizia que Públio dizia credo, que significa eu creio. Credo no nome de que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E depois ele foi batizado por imersão. E a capa da revista dizia a religião à moda antiga. Se calhar devia dizer a religião à maneira certa, à moda certa. Porque hoje há poucas igrejas que fazem isto. E ele era imerso. E ele dizia que ouviu, portanto isto já é 100 e tal depois de Cristo, ele dizia, ouviu as palavras de Marcos que o batizava, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Sepultado com ele no batismo, ele dizia estas palavras, aquelas palavras que se costuma dizer no batismo. Então, eu te batizo no nome do único e suficiente Salvador, Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao longo da história, até Niceia, isto ainda se usa. E, de facto, aqui a carta ao mensageiro, ao anjo desta igreja está a referir isso. Ainda guardas o meu nome. Portanto, temos aqui ainda um grupo de pessoas que se estão ainda a afirmar a esse nome. E ele está a dar um elogio. Vocês ainda guardam o meu nome. Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Agora, nós, então,
não dependemos da fé de ninguém. A nossa fé tem que depender de Cristo. Amém? Antipas foi uma grande testemunha, mas Antipas morreu e a fé teve que continuar. Amém? Agora, no livro que o profeta escreveu sobre as eras, nesta parte, ele diz, em Pérgamo, ele diz: já no século II, essas palavras Pai, Filho e Espírito Santo tinham-se espalhado a trindade a muitos. E a ideia politeísta significa vários deuses. Essa ideia politeísta de 3 deuses tinha-se tornado uma doutrina na falsa igreja. Não demorou muito até que o nome de Jesus fosse retirado, como aconteceu nesta era. Okay? Jesus, nesta carta ao mensageiro, está a dar o último apelo, a chamar a atenção, guardem o nome. Mas a partir disso aí, isso vai se perder. Enquanto muitos se desviaram e abraçaram uma trindade e batizaram usando os títulos da divindade, o pequeno rebanho, e o profeta põe com letra maiúscula, o pequeno rebanho continuava a batizar no nome de Jesus Cristo, como esse Públio. E assim firmava-se a verdade. Com tantos a desonrar Deus, transformando em 3 deuses e mudando o seu nome da graça para uns títulos, podemos imaginar se os sinais e prodígios que acompanhavam tão grande nome continuavam visíveis no meio do povo. Será que continuavam? De facto, esses sinais eram manifestados de forma poderosa e maravilhosa. Esta era de Martin. E Martin era um homem muito poderoso. Embora é claro que isto não acontecia na falsa vinha. Portanto, quando o profeta começava com argumentações com os católicos, e eles começavam a dizer: mas esta é que é a verdadeira igreja, ele dizia: mas então Cristo está muito decepcionado com esta verdadeira igreja, porque as obras de Cristo não estão nessa igreja. Homens como Martin eram bastante usados, e Deus deu testemunho por sinais e prodígios e dons do Espírito Santo. Era sempre assim que ele ia buscar o mensageiro. Esse nome ainda era eficaz, sempre foi e sempre será, onde os santos o honrarem pela palavra e pela fé. Esse nome será eficaz, seja para expulsar demónios, seja para dar cura, seja para operar sinais e prodígios. Em Atos 3:16, quando Pedro foi questionado acerca de como é que aquele poderoso milagre tinha acontecido naquele aleijado na porta chamada Formosa, não sei se se lembram, não é? Havia um aleijado que estava a pedir na porta chamada Formosa, e Pedro tinha acabado de ser cheio com o Espírito, ia com João, olhou para ele e disse, ele à espera de receber, não é, uma esmola, ele disse: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou-se e andou. Ora, isto provocou, deu um impacto no meio do Sinédrio, e eles convocaram Pedro e João e foram perguntar: mas o que é isto que está aqui a acontecer? E ele explicou desta forma, Pedro, ele disse: pela fé no seu nome, de Jesus, ele deu a este homem antes aleijado, deu-lhe força. A fé que é por ele, por Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O nome de Jesus e a fé de Jesus é que gerou aquele milagre. Amém? Foi isso. Pedro não disse que foi a sua fé humana, tal como não disse que foi o seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus usado na fé que é de Jesus operou aquele grande milagre. Amém? Foi o nome de Jesus que operou aquele grande milagre. Daí que quando a igreja perdeu este nome, mergulhou em trevas. Amém? E só há muito pouco tempo é que a igreja voltou a sair dessa escuridão. Onde habitas, que é o trono de Satanás, é o que continua a era a dizer. Ora, Pérgamo, já falamos aqui, significa casada. É uma era em que a igreja e o Estado se casam. Ela tornou-se, nesta altura, esta era, o trono da adoração a ídolos. E isto é importante porque Pérgamo, é de Pérgamo que surge aquela ideia
da Igreja Católica Romana, que é uma mistura de cristianismo com idolatria. E eu lembro-me de falar na história. Há três religiões com um Deus. É o judaísmo, o islão e o cristianismo. Mas isso era falacioso. Se formos ao islão e dizer que o cristianismo só tem um Deus, eles vão dizer que não. Porque o que eles conhecem de cristianismo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não querem isso. E os judeus não querem isso. Os judeus diziam, o profeta tem episódios em que conta que está a falar com rabis e eles dizem, vocês não podem partir Deus em 13 e dar-lhe a um judeu. E eles estão certos nisso. Porque vai completamente contra a ideia do Velho Testamento. Completamente. Agora, nós sabemos que isso foi uma mistura de idolatria com o cristianismo. Agora, essa doutrina da Trindade só se desenvolve na parte final desta era, depois de Niceia. Mas, diz aqui, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ora, Balaão estava a encorajar Israel a deixar a separação que eles tinham. Israel era um povo separado. Mas Balaão veio introduzir uma ideia, uma semente lá no meio daquele povo, em que, para deixar de lado esta separação e começar a haver uma mistura, não é? Ali um companheirismo entre Israel e os moabitas. Mas Deus queria que Israel se mantivesse separado. Isso estava na lei. Eles deviam estar separados, deviam casar entre as suas tribos. Isso estava na lei. Mas a doutrina de Balaão era juntar agora este judaísmo com aquele paganismo. E como Balaão não conseguiu levar, o esquema é o mesmo, como Balaão não conseguiu levar o povo a revoltar-se contra Deus, o que ele fez foi levar os filhos de Israel com um engodo, levá-los a pecar contra Deus. E depois, então, Deus teve que punir Israel. Portanto, o esquema foi este. Como ele não conseguiu fazer com que eles se virassem contra Deus, ora bem, vamos arranjar aqui um esquema e fazer com que eles cometam pecado, aliciá-los com qualquer coisa. E é exatamente isso que o concílio ecuménico está a tentar fazer. A mesma coisa. Juntá-los todos no nome de Deus, levá-los a pecá-los contra Deus. Portanto, é exatamente a mesma coisa. A doutrina de Balaão era misturar a religião verdadeira com uma falsa para bem da união. Amém? E Deus já disse que não quer isso. Ainda tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. E da última vez nós vimos que isto eram obras, e depois passaram em Esmirna, era estes que se diziam judeus e não o são, isto era uma blasfémia, dizia Deus, e agora vemos uma doutrina. E na primeira era da igreja era apenas um movimento, era apenas uma semente que foi lá lançada, porque Éfeso já significava relaxado, não é? Isto era apenas um movimento, e a verdadeira igreja odiava aquilo e Deus também. Judeus que depois afirmavam na segunda era estar numa posição de liderança, Deus também odiava isso. E agora aqui na terceira em Pérgamo, nicolaísmo já é uma doutrina. Já vem como uma doutrina. E nós lembramos-nos bem que isto significa colocar homens acima e o povo em baixo. Portanto, é tirar o Espírito Santo do povo e colocá-lo só no altar. E fazer daquele homem Deus, ou seja, fazer dele um mediador entre Deus e os homens. Agora, esta era, Pérgamo, vai de 312 a 606. Sabemos que o concílio de Niceia foi em 325 e daí veio a era em que Constantino, imperador romano, começou a dar pertences, bens à igreja. Começou a dar-lhe edifícios, começou a dar-lhe dinheiro.
Constantino disse uma vez ao povo para que se eles pintassem nos escudos, antes de uma guerra, se eles pintassem lá uma cruz nos escudos, e se os cristãos orassem por eles, e se eles vencessem, ele ia converter-se ao cristianismo. E nós podemos imaginar quantas igrejas se colocaram em oração para que o imperador, não é? Porque a perseguição na carne é uma luta muito grande. Ainda que Deus esteja aqui a dizer que essa é a vontade dele, esse é o plano dele, nós podemos imaginar o que é ser perseguido com a espada e os leões provoca no meio de uma igreja. Amém? É uma luta muito grande. E o que acontece aqui é que este imperador começou a prometer que se ele vencesse a batalha, ele ia se converter ao cristianismo. Ora, isso ia libertá-los de muita perseguição. Amém? E nós podemos imaginar quantas igrejas se venderam por isto. Amém? Quantas igrejas começaram a ficar agradadas com esta ideia, porque a perseguição ia baixar. O problema é que Constantino ia comprar a idolatria também. Amém? Porque ele queria manter o seu império intacto. Ele queria manter os cristãos contentes e os idólatras contentes. Então o que ele fez foi unir estas duas coisas. Esta também é a era da formação da Igreja Católica Romana. A Enciclopédia Católica, portanto, que fala da Igreja Católica e que defende a Igreja Católica, diz: o primeiro concílio ecuménico foi em Niceia, por Constantino, em 325. Foi convocado para acabar com a disputa sobre a relação entre a primeira e a segunda pessoa da bendita Trindade. O sétimo concílio ecuménico foi em 787 e definiu o ensinamento católico acerca da veneração de imagens, etc. Diz outras coisas. Mas sempre que há estes concílios ecuménicos, portanto, vem doutrina da boa, diretamente do poço do abismo. A Igreja começou a ter força tal que podiam usar agora o exército romano, não é? Depois desta união entre o Estado e a Igreja, o que acontece é que a Igreja começa a usar o exército para fazer a sua obra. Portanto, a Igreja diz assim: aquela aldeia ali não acredita na Igreja Católica. O que é que acontece? Vamos dizer ao rei que tem ali minas de ouro, tem ali vinhas, tem ali qualquer coisa que interessa ao rei, e o rei vai fazer a obra. Depois de destruírem tudo, a Igreja Católica vai e põe ali uma catedral no cimo do monte. E era assim que a Igreja fazia as suas obras. Portanto, a Igreja começa a ter o exército de Roma por trás, para se livrar de igrejas que não acreditavam como eles. E é sempre isso que acontece quando a Igreja e o Estado se unem. Começa a política. E hoje estamos perto de voltar a uma situação semelhante, apesar do Estado e a Igreja declarar que há separação de poderes. Mas Apocalipse 6, versículo 2, não precisam de abrir, diz: eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E durante anos o profeta diz que isto é Cristo. Mas nesta altura da revelação dos selos, o profeta recebe a revelação e vê que realmente isto não é Cristo. Isto aqui é uma unção que está sobre o mundo. E esta é uma unção do anticristo. E, portanto, foi-lhe dada uma coroa. Ora, não se consegue coroar um espírito. Não se consegue colocar uma coroa num espírito. É preciso um homem para colocar. Agora, quando este espírito nicolaíta entrou num homem, aí já foi possível colocar uma coroa ou uma mitra sobre este homem. Amém? E, portanto, nesta era, nesta altura, é formado o primeiro Papa, em Pérgamo. Amém? E o que acontece é que agora ele já tem alguém para coroar este espírito nicolaíta. Este espírito nicolaíta entrou num homem. Eles fizeram deste homem um rei, colocaram-lhe uma mitra e, então, este cavalo branco já lhe foi dada, então, uma coroa. O profeta diz na mensagem, só para ir lá apontar rapidamente, ele diz, parágrafo 264, mas quando este espírito terrivelmente enganador encarnou, o espírito encarnou, este espírito da doutrina
encarnou para assumir o lugar de Cristo num homem. Então tinha de ser adorado. Passou a ser adorado como Cristo. E ele diz, na mesma mensagem, segundo selo. Agora, primeiro foi chamado anticristo. Na segunda fase foi chamado falso profeta, porque esse espírito no meio do povo foi encarnado. Lembre-se que o cavaleiro do cavalo branco agora não tinha coroa quando começou, mas foi-lhe dada uma coroa. Porquê? Era o espírito nicolaíta quando começou. E depois encarnou-se num homem e foi coroado e recebeu um trono e foi coroado. Portanto, só para colocarmos a Escritura, não é? Relembrarmos a Escritura e apontarmos o sítio certo e o motivo. Portanto, a Inquisição foi uma autoridade dada a certas pessoas em Portugal e em Espanha pelo Papa, para que um certo sacerdote local e duas pessoas da Igreja inquirissem, não é? Fizessem uma série de perguntas quando as pessoas não adotavam os ensinamentos da Igreja de Roma e Maria e outras crenças. Eles levavam-nos até à Inquisição, não é? Sentavam essa pessoa, o grupo de pessoas, e a ideia disto era guiar estas pessoas ao ensinamento melhor. Não é? Essa era a ideia. E depois, quando o Papa lhe deu a esta Inquisição, esta autoridade, e tinham agora o Estado a suportar esta Inquisição, porque os reis, nós sabemos, eram católicos, aqui, diz esta enciclopédia católica, a mesma, que esta Inquisição acabou por entrar em excesso. Acabou por cair em exageros. E as pessoas de mente carnal entraram ali e muitas pessoas foram mortas e torturadas. E, um parênteses aqui, muitas milhões. A enciclopédia diz que, passado algum tempo, o assunto foi corrigido. Ora, passado algum tempo, depois de milhões morrerem, muita gente morreu durante este algum tempo. E, portanto, mais uma vez, o Vaticano emite esta enciclopédia lavando as suas mãos. Portanto, nós demos-lhes autoridade, mas eles exageraram. Pode ser. Fazem sempre isso. Ora, há histórias da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que, através de permissões do Vaticano, começou a ser imposta pressão sobre os judeus. Está na história. Tudo suportado pela Igreja de Roma. Mas, só por acaso não fosse Hitler perder a guerra, o que é que o Vaticano fez? Guardaram, nas caves do Vaticano, puseram lá 150 judeus. Guardaram-nos lá, alimentaram-nos, cuidaram deles. Portanto, aquilo era neutro, não é? O Vaticano era um principado, não é? Era neutro. Então eles guardaram lá 150 nas caves. Portanto, 6 milhões morreram cá fora, mas depois, quando a guerra terminou, eles trouxeram os 150 e disseram, estão a ver, nós cuidamos, nós suportamos os judeus, quando Hitler acabou por perder. Portanto, não sei quantos milhões morreram por causa deles, mas não fosse isto dar para o torto, eles guardaram ali meia dúzia e depois no fim vieram dizer, não é, que eles ajudaram os judeus e não sei o quê. Portanto, sempre a encobrir o rastro. Há uns anos eu trouxe aqui um vídeo onde tinha uma história do que aconteceu no Vietnã, em que eles pegavam na Virgem Maria e começavam a andar à volta com ela e a proclamar uma doutrina só para começar com guerras e só para formar exércitos. Mostrei aqui o vídeo há uns tempos sobre isso. Há um livro que se chama O Holocausto do Vaticano e só retrata, tem fotografias e tudo, e só retrata atrocidades feitas pela Igreja Católica ou com o consentimento da Igreja Católica e que são feitas foram feitas na Croácia, na Jugoslávia, todos esses milhões e milhões e milhões. E o autor pega nisso, como o número está tão próximo dos 6 milhões da Segunda Guerra de judeus, ele chama o Holocausto do Vaticano.
Eu tenho esse livro em casa, só que é muito extenso. Ainda não tive tempo de o ler todo. Apocalipse. Isto é um espírito, não é? Estas coisas, não é? Por exemplo, nós vemos que a Igreja fez isto, mas se formos a Fátima, tem lá a Urnazi, se calhar. Portanto, eles trabalham para bem deles mesmos. Não importa com quem trabalhem. O que eles querem é as suas doutrinas e o seu mal ser espalhado. A sua agenda, não é? É só isso que eles querem. Mas isto é um espírito. E às vezes vemos esse espírito entrar mesmo noutras fações do cristianismo e da mensagem. Versículo 16 e 17. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A boca é sempre de onde vem a palavra. Amém? Sempre. A palavra sai da boca de Deus. Amém? Portanto, a palavra é uma espada e sai da boca de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Portanto, darei a comer do maná escondido. O maná tipifica sempre a palavra aera, não é? Comida fresca. Comida para hoje. Amém? O maná caía a cada dia, nós sabemos, nós conhecemos a história, todos os dias tinha maná fresco. E eles não guardavam para outro dia porque apodrecia e ganhava bicho. Amém? Era um símbolo, era um tipo perfeito. Amém? Porque, quer dizer, dizia mesmo, era a lei, eles tinham de comer para aquele dia, não podiam guardar nada. No dia seguinte estava podre. Tinham que ir buscar outra vez o maná fresco. Mas havia algo diferente. Havia um maná escondido, que era guardado num vaso e era colocado dentro da arca do concerto. E este maná, não apodrecia. Não apodrecia. Ficava lá dentro da arca do testemunho. Todo aquele que chegasse ao lugar santíssimo podia comer daquele maná, se quisesse. Estava lá. Aquele que tivesse a capacidade de entrar no lugar santíssimo, ele conseguia comer daquele maná. Agora, o problema era lá entrar. Esse era o problema. Porque aqueles que entrassem devidamente morriam. Mas em determinadas circunstâncias, havia pessoas que tinham o acesso a esse lugar. Amém? Devido à presença de Deus, não é, da glória Shekinah, aquele maná não envelhecia. Era guardado ali, era preservado ali. Agora, o mensageiro, o vencedor à era, vai receber, aqui é explicado nesta era, o vencedor vai receber uma revelação especial acerca da mensagem. E isso é maná escondido. É uma revelação especial, só para este homem que teve acesso a este lugar. Todos comiam do maná que caía no acampamento, amém? Todos caíam. Mas só um grupo especial podia comer do maná escondido dentro da arca, amém? O maná escondido é uma revelação especial. E dar-lhe uma pedra branca. Branco representa a pureza, amém? Amém? Quando na Bíblia somos limpos dos nossos pecados, somos vestidos com vestes brancas. Ficamos mais alvos do que a neve, amém? Ainda cantamos isso a semana passada, amém? Em Mateus 16, vê-se que a pedra é uma revelação. Lembra-se quando Pedro disse, Pedro significa pedra, o próprio nome dele, não é? O seu nome foi mudado para Pedro, por causa disso. Significa rocha. Mas vemos então que é uma revelação. Jesus disse, sobre essa pedra edificarei minha igreja, a revelação. Amém? Eu estava a ler aquele livro, estava a traduzir aquele livro das eras que o profeta escreveu, e ele tem uma secção no início sobre revelação, porque isto é a revelação de Jesus Cristo. E então, nessa primeira parte, ele estava lá a dizer, a pedra tem que ser a revelação, não pode ser aquele lugar, porque já muitos ímpios pisaram aquele lugar. Não pode ser Pedro, porque Pedro logo a seguir negou Cristo.
Não pode ser a Igreja Católica, porque a Igreja já não tem as obras há muito tempo, não é? E a Igreja ele começa a picar um bocadinho e diz: a Igreja Católica começou aqui, começou ali, fez isto, fez aquilo. Então, o que é que tem que ser? Ele entra neste detalhe todo para levar a pessoa a dizer realmente tem de ser a revelação. E de facto, eu já disse aqui antes que aquele livro que foi escrito, eu disse que perde-se um bocadinho esta coisa que nos sermões que nós estamos a distribuir agora se encontra muito, que é as obras do Espírito Santo identificavam o mensageiro em todas as eras, e isso vê-se muito nos sermões. Quando o profeta está a pregar sobre as eras, no púlpito, ele diz mesmo, eu não quis só fazer um livro. Ele diz, eu tenho a história direitinho, ok? Mas eu quis trazer ao púlpito primeiro e ficar gravado para se ir buscar a inspiração do Espírito Santo sobre aquilo que está a ser pregado. Às vezes traz-se notas e coisas escritas, mas há coisas que acontecem aqui no púlpito, não é? O pastor sabe também. Às vezes há coisas que nós temos as notas, mas as notas ligam de uma maneira que nós não tínhamos pensado. E então trazemos doutrina nova, entre aspas, não é? Isto é doutrina que já existe, mas trazemos coisas novas que mesmo quando estudamos não damos conta. Isso o profeta explica, isso é Deus, isso é a presença de Deus no serviço. Amém? Isso é um dom. E o profeta transporta isso. E ele diz, eu queria que a inspiração do Espírito viesse sobre estas eras. Eu estou a falar isso porque estamos a falar do capítulo 2 do Apocalipse. E ele diz, então, o que vem daqueles sermões que nós temos estado a distribuir é a história, claro, está lá, ele lia as notas dele, mas é também a inspiração do Espírito sobre o sermão, sobre o serviço. E há lá pormenores, então, que já é a inspiração do Espírito Santo. Mas depois, eu já disse aqui, que aquele livro que foi escrito, depois quando lemos as eras, ao longo das eras, perde-se um bocado isso de... Este é o mensageiro porque ele falava em línguas, porque ele... Perde-se um bocadinho isso. Mas, de facto, o que eu queria aqui dizer é que, neste momento, tenho estado a traduzir esse livro, porque uns irmãos na América pediram esse livro para mandar para Angola, para dar aos ministros. Portanto, nós, como equipa de tradução, tomamos esse projeto e vamos começar a traduzir esse livro. E, neste momento, já estou a meio da era de Éfeso. E, de facto, tenho que dizer que estou rendido àquele livro, porque a maneira como o profeta encadeia os pensamentos, a maneira como ele aborda as questões, e, de facto, o Espírito Santo está lá, em todas as secções daquele livro, aparece lá o Espírito, as obras do Espírito aparecem lá. Se calhar não numa forma tão direta como ele no púlpito a traria, é verdade, perde-se um bocadinho isso, mas de facto eu tenho que dizer que recomendo aquele livro, e nós em breve vamos começar a tê-lo aí disponível também, mas eu recomendo aquele livro porque a maneira como as coisas estão explicadas e a unção que está sobre aquele livro é tremenda. Portanto, tinha que fazer um reparo. O branco, dá-lhe aí uma pedra branca. O branco representa a pureza. Mateus 16 diz que a pedra é a revelação. Estamos lá. Este homem vai receber uma pedra branca, uma revelação pura. Porquê? Porque isto é dirigido ao anjo. Amém? Uma revelação pura. Na revelação está um novo nome escrito. A Bíblia diz, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No sermão, que já aqui distribuímos, da igreja de Pérgamo, o profeta pregou, maná escondido, uma pedra e um novo nome que ninguém conhece, senão ele. E foi dirigido ao anjo da igreja. Pergunto-me se Lutero soube disso. Pergunto-me se Wesley soube isso. E claro, quando o irmão Branham está a ler isto, ele vê o novo nome dele, Elias, não é? E ele sabia quem ele era na Escritura. Mas foi necessário então esta revelação do maná escondido
para lhe mostrar o seu ministério. O profeta diz, no sermão, eu creio que vamos terminar neste versículo, depois vou encerrar. Glória a Deus. Veja, agora eu parei por um minuto, versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele leu este versículo, da pedra branca e do novo nome. Preferem esperar até amanhã à noite ou ter agora? E a congregação responde, agora. E ele vai orar. Portanto, ele vai orar antes de trazer o que vem agora a seguir acerca deste versículo. E ele ora, Pai Celestial, eu oro para que tu permitas que as pessoas entendam agora, no nome do Senhor Jesus, para que possam entender em toda a parte. E onde estas fitas forem, ou seja, mesmo até hoje, aos nossos dias, para que possam saber que eu digo isto porque é interpretação divina. Tu me tens dado. Amém. Esta foi a oração que ele fez. Portanto, vem aí qualquer coisa. Ao que vencer, a primeira coisa que eu quero que se lembre é que cada uma destas mensagens está dirigida não à igreja, mas ao anjo da igreja. Portanto, ele está a dizer, isto que eu vou dizer, esta revelação que Deus me deu, é para o anjo. Olha aqui para a primeira, a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Está certo? Muito bem. Era da igreja seguinte, Esmirna, Pérgamo, etc. A mensagem está dirigida ao líder da igreja. Eles estão na destra, na sua destra de Cristo. Isto é, estão no poder supremo enquanto estão aqui na terra. Portanto, enquanto eles estão na terra, eles são os mensageiros, eles são os representantes da palavra. Amém? Porque eles são as suas luzes. Eles não têm luz, eles estão a refletir a luz. Dando luz à era da igreja. Veja, ao anjo da igreja. Todos os outros versículos ele diz que isto transporta à igreja. Mas este em específico, esta recompensa em específico, ele está a apontar para o mensageiro. Ao anjo da igreja, dirigida à estrela da era de que ele estava responsável. O anjo da igreja é responsável se não pregar a palavra. Está certo? E esse anjo vai ter de responder no juízo. Quantos se lembram da visão aqui há pouco tempo? Veja, eu estava deitado na cama. Nós conhecemos esta história, eu vou passar porque não temos tempo. Mas lembra-se que havia os convertidos, quando ele se foi lá além da cortina do templo. Amém? Eles disseram, e a voz disse, estes são os teus. E ele disse, mas eles são Branhams? Não, são os teus convertidos. E era milhões. Ora, eu acho que nós vamos estar lá também. Amém? Porque não me parece que ele no seu ministério tenha convertido. Muitos levantassem a mão, levantaram, mas estar lá é outra coisa. Amém? Portanto, eu acho que nós também vamos estar lá. Maná escondido. O profeta conta aquela história. Agora, maná escondido. Vamos dar a melhor interpretação que conseguirmos. O que tipifica maná? Maná escondido era um maná que era guardado no lugar, ou o pão da proposição na Bíblia, que era apenas para o sacerdote. Portanto, é um tipo. Quantos sabem isso? Vem. Agora, eles tinham um pão para a congregação, mas havia um pão especial para o sacerdote. Está certo? Isto é um pão especial, maná escondido. O que é isto? Quem é o nosso maná? Cristo. Muito bem. São João 6, 48 ou 50, se estiverem a escrever. Jesus disse que ele era o pão da vida, que vem de Deus do céu, o maná. Bem, qual é o maná escondido? O maná que não é dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o anjo da igreja. A revelação da palavra, veja. A revelação da palavra é dada ao anjo dessa era, porque está escondida de todos e é revelada, é um maná escondido. É dirigida ao anjo da igreja. Vê? Entende? É uma revelação um pouco maior daquilo que Cristo é. Talvez um chamado um pouco mais alto. Ok? Talvez um chamado um pouco mais alto. Pergunto-me, lá está, se Lutero reconheceu isto, se Wesley reconheceu isto no seu dia. Pergunto-me se São Martin reconheceu isso, Ireneu. Agora, você sabe, a igreja nem sequer canonizou aqueles homens. Eles nem eram santos para eles. Mas eram aqueles que tinham os sinais a segui-los. Amém? Ainda que a igreja os rejeitasse. O maná escondido, algo especial. O que é especial? Não é algo, as bênçãos do Espírito Santo? Oh, não. Isso era para toda a congregação.
Mas o maná escondido era uma revelação especial, porque o anjo, ele tinha de ensinar os outros. Então o que o profeta está aqui a dizer é que esta pedra branca com o novo nome, maná escondido, era algo trazido ao anjo para que ele tivesse, para lhe dar a comissão mais elevada, porque ele tinha que ir ensinar os outros. Por isso ele pergunta, será que Lutero sabia disto? Será que Wesley sabia disto? Porque ele já sabia disto para ele. Amém? Era um conhecimento um pouco mais profundo da Escritura, porque ele conseguia ensinar aos outros. Tem de ser assim, está certo? E veja isto só um minuto. A revelação, o maná escondido. Agora, a pedra branca. Ele terá uma pedra branca, este anjo, uma pedra branca. Isso é uma rocha, não é? Claro, pureza. Ele encontrou-se com um homem uma vez e o seu nome era Simão e mudou-lhe o nome para Rocha, Pedro. Porquê? Ele tinha as chaves. Ele mudou-lhe o nome e fez dele uma rocha. Pedro tinha as chaves. Ele tinha as chaves do reino. Um novo nome escrito nesta rocha que ninguém consegue saber a não ser, ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele sabe quem ele é, mas ele não pode dizer aos outros. Amém? Ele está a dizer, ele sabe quem ele é, mas não pode dizer aos outros. Ninguém conhece a não ser ele mesmo. Pedro sabia que ele tinha as chaves, mas não se ouve Pedro a gabar-se disso. Estes homens que se gabam daquilo que são, normalmente não são nada. Uma pedra branca e nela um novo nome. Não é o seu próprio nome, mas é outro que só ele sabe. Aquele que tem a pedra, o nome, veja, maná especial para alimentar a igreja. Quando nós dizemos que o Elias, que o irmão Branham é o Elias da nossa era, para aqueles que não acreditam na mensagem, isto é uma heresia. Isto é uma blasfémia. Mas para nós, aqueles que receberam o maná escondido, isto é uma grande revelação. Amém? Lembre-se de quando isto aconteceu com esta igreja. Foi a mesma era, o mesmo tempo em que isto foi revelado, que os nicolaítas tinham estabelecido uma liderança sobre a igreja deles, um papa. E deram-lhe um altar em pedra branca por baixo dele, um mármore. Porque o altar faziam assim com mármore e incrustavam ali umas joias e colocavam lá a pessoa em cima e uma mitra. Era assim que faziam lá os nicolaítas, nesta era de Pérgamo. Está certo? Decorado com colunas, mas este anjo do Senhor sabia quem ele era, um filho de Deus através da revelação de Jesus Cristo. E quando os nicolaítas estabeleceram o seu líder e colocaram uma pedra de mármore aos seus pés, veja, Deus estabeleceu o seu líder, cheio do Espírito Santo, para o seu grupo cheio do Espírito, o seu anjo, e colocou sobre ele um selo de um nome. Uma pedra branca para ele, com um nome que só ele sabe. Mas ele não o deve revelar, ele deve guardá-lo para si. Veja, ninguém sabe a não ser ele mesmo. Maná escondido, uma pedra, um novo nome que ninguém sabe a não ser ele mesmo, o anjo da igreja. Portanto, ele recebeu esta revelação de quem ele era, e ele faz uma oração aqui e ele diz: foste tu que me deste esta revelação. E ele diz que esta parte, para o vencedor, é especificamente para o anjo. E ele pergunta, será que Lutero soube disto? Será que o Wesley soube disto? E ele diz que isto é para o anjo, mas ele não pode declará-lo abertamente. Ele não pode dizer. Mais uma vez ele diz, pergunta-me se o Lutero sabia, pergunta-me se o Wesley sabia, pergunta-me se os outros anjos sabiam. Pergunta-me hoje, vindo ao mundo em breve, o grande anjo de luz que virá a nós, que nos vai tirar para fora, um grande Espírito Santo vindo em poder e vai levar-nos ao Senhor Jesus Cristo. Você provavelmente não o vai conhecer, mas ele vai estar aqui um destes dias. Deus vai dá-lo a conhecer. Não é ele pelas suas palavras, é Deus que vai espalhar a revelação. Amém? Ele não vai ter de se fazer conhecido. Deus vai dá-lo a conhecer. Deus vai provar aqueles que são seus. Foi o que ele disse quando Jesus estava aqui e eles não o conheceram. No dia seguinte, na mensagem a Tiatira, ele diz acerca deste assunto.
Agora, nós vamos começar e ver se podemos começar para ver alguns destes versículos. Vamos começar no versículo 18. Ao anjo de Tiatira escreve, reparou, estas mensagens estão dirigidas ao anjo ou ao ministro, carregando a luz dessa era da igreja. Agora, ontem à noite vimos no encerramento da outra era de Pérgamo que o anjo da igreja, ao vencer, receberia uma pedra. Agora, nós vimos a pedra simbolizava rocha. O anjo seria alguém como Pedro, foi chamado Pedro. Vemos que o seu nome tem importância na sua vida. Agora, eu não posso avançar muito nisso, porque o diabo tem uma falsa numerologia, mas nós sabemos, espiritismo é do diabo, nós sabemos isso. E é assim que você tem de observar. A mesma razão porque chamaram Jesus Belzebu, demónios, porque ele conseguia discernir os pensamentos das mentes, veja. Mas ele era a palavra de Deus. Ele é a palavra viva. E a palavra viva vem a nós e depois tem o mesmo efeito sobre nós, porque é a mesma palavra. Veja, é a mesma coisa no nosso meio. E é por isso, por vezes, aqueles que não estão nessa categoria falam em línguas e o outro interpreta. E depois, então, reparamos que este anjo, o anjo da era da igreja, recebeu a pedra, era uma pedra branca, que significa que não é a sua própria justiça, mas é a justiça de Deus. Nesta pedra estava um nome que ninguém sabia a não ser aquele que a recebeu. Quando você ouve estes homens a elogiar-se muito e a dizer que são João, que são Paulo, que são isto, que são aquilo, Maria, outra coisa qualquer, não creia nisso, porque se fosse, ele nunca diria nada acerca disso. Veja, está certo, ele tem de guardar isto para si mesmo. Abraão, ele depois explica Abraão teve o nome mudado para Abraão, Sarai para Sara, tudo isso tem um significado. Agora, nós vemos que ele também tinha maná escondido. Agora, maná escondido é tipificado pelo pão da proposição. Esse pão era apenas para os sacerdotes. O pão da proposição era apenas para eles. Era algo especial. E este homem venceu. Toda a congregação tinha maná, mas ele tinha maná escondido, especial, uma revelação especial de quem Jesus era e tudo acerca dele. Veja, ele tem essa revelação se ele venceu. Em Filadélfia diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Na era de Filadélfia, o profeta continua sobre isto. Vamos ver o que ele disse aqui agora, para que tenhamos a certeza que não perdemos isto. Ele leu o versículo. Se pudéssemos ter tempo para ver isso. Eu tenho isso aí para o livro, aquele livro que ele escreveu. Lá em Apocalipse dizia que todos os reis da terra trazem honra para lá, para a Nova Jerusalém. É como em tipo a tribo de Levi. Todas as outras lhe pagavam dízimos. Veja, de uma lua nova até a seguinte, de um sábado até ao seguinte, iam adorar. Que dia que será esse? Muito bem. Coluna no templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Agora, qual é o nome de Deus? Jesus. Jesus. Efésios 3,15 dizia que no céu e na terra tudo tem o nome de Jesus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, colocarei sobre ele. Se vir, é tudo o mesmo nome, se já entendeu, vê? Colocarei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. A cidade que é a Nova Jerusalém. Colocarei sobre ele a Nova Jerusalém. Agora, a noiva ou a igreja é a Nova Jerusalém. Quantos é que sabem isso? A própria igreja é a Nova Jerusalém. Isto está em Apocalipse. Vi um céu e nova terra, vi descer do céu a Nova Jerusalém, ataviada como uma esposa, ataviada para o seu marido. A noiva, igreja, a nova igreja é a igreja gentia à noiva. A noiva é gentia, gentia tem o seu nome. Ele tomou um povo de gentios por amor do seu nome. Muito bem. Aí está ela. Agora, eu penso, está muito perto de encontrar o último eleito para essa noiva. Agora vamos encerrar ao dizer isto.
que é: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é tudo o mesmo, Jesus, Jesus, Jesus. E a noiva casada com Jesus faz dela Senhora Jesus, e assim por diante. Há muito boas mulheres neste edifício esta noite, muito boas, mas há uma delas que é minha, ela tem o meu nome. Eu espero que entendam, diz o profeta. Ela tem o meu nome, assim será a sua noiva. Muito bem, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, ou a cidade do meu Deus, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Diz o profeta, é melhor não entrar nisso, não é? Muito bem, repare, ele aí é singular. Agora, se voltar a Apocalipse 2,17, só um minuto, que era aqui este versículo que estávamos a falar da pedra, colocarei o novo nome, ele lê, e o irmão Branham canta uma canção e larga aí o tema, porque ele estava mesmo prestes a dizer, eu tenho esse nome, mas ele não podia. E a promessa é para os vencedores. Agora, no livro que o profeta escreveu sobre as eras, ele diz, o meu novo nome, quando tudo voltar a ser novo, então ele vai tomar sobre si, Jesus, um novo nome. E esse nome será também o nome da noiva. Qual é o nome? Ninguém se atreve a fazer conjecturas. Teria de ser uma revelação do Espírito, dada de forma tão conclusiva que ninguém se atreveria a negar. Mas não há dúvida que ele vai deixar essa revelação para o dia em que ele desejar declarar esse nome. Assim, há aqui alguma coisa acerca de um novo nome para além do nome de redenção de Jesus. Jesus diz, em Apocalipse, depois de tudo terminar, depois da redenção terminar, ele tomará para si um novo nome. E a noiva tomará esse nome com ela. Agora, nós não temos de nos preocupar com isso, porque quando precisarmos desse nome, ele nos será revelado. Mas João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Portanto, temos aqui um grupo que nasceu de Deus e este grupo crê no seu nome. Amém? Mas todas as igrejas que nós conhecemos, provavelmente, também creem nesse nome. Se nós formos perguntar aí às igrejas se creem no nome de Jesus, elas vão dizer que sim. Não é? Portanto, agora, são todos nascidos de novo? Não. Sabemos que não. Assim, há aqui, tem de haver mais qualquer coisa do que apenas crer no nome. Tem de haver aqui mais qualquer coisa. No único lugar de adoração provido por Deus, o irmão Branham, ele dá a chave, ele diz, quando Deus interpreta a sua palavra, ao fazer que ela aconteça, essa é a manifestação do nome de Deus. Ele coloca assim, essa é a manifestação. Quando Deus interpreta a sua palavra, e ele interpreta, não é alguém que se levanta e começa a interpretar, não, é quando essa palavra vem e acontece. Essa é a interpretação. Quando ela se torna viva, se torna realidade. Amém? E ele diz, essa é uma manifestação do nome de Deus. Aí está Cristo vivo. Quando nós vimos Malaquias 4 vir à vida perante nós vimos o quê? Nós vimos Jesus. Nós vimos a palavra viva. Amém? Porque ela é a palavra viva. Portanto, a manifestação da palavra é Jesus no nosso dia. Amém? Agora, o homem continua a ser homem, o profeta continua a ser homem, Branham continua a ser Branham, carne de Branham continua a ser carne de Branham, perecível, que já morreu. Mas aí está a manifestação da palavra. Amém? Aí está um novo nome, Elias. Amém? Tudo escritura a ser cumprida. Amém? Nós estamos a falar de escritura aqui. Assim, um dia, no futuro próximo, segundo a mensagem que o profeta nos deixou, nós vamos ver uma manifestação da palavra ainda maior. Amém? E uma noiva
vai ser recebida por Jesus nos ares. Amém? Uma manifestação ainda maior através da noiva. Ele dizia muitas vezes, quando a noiva souber aquilo que ela é, então vai ser imparável. O requisito para o tempo do fim é ter o sinal exposto. Amém? Quando eu vir o sinal, amém? E o que é que era o sinal? Nós sabemos, o sinal é o Espírito Santo. Amém? Esse é o sinal. Mas então qual é a diferença entre o Espírito Santo hoje e o Espírito Santo no Pentecostes? Qual é a diferença? Porquê é que nós não somos simplesmente pentecostais, a falar em línguas? Se o sinal é esse, qual é a diferença então? Se o Espírito Santo que estava sobre o irmão Branham é o Espírito Santo que estava no Pentecostes, é o Espírito Santo que estava em Paulo e é o Espírito Santo que está aqui hoje, qual é a diferença? A diferença tem a ver com a natureza. Porquê? Porque da mesma forma que nós vimos hoje o leão passar a ser um bezerro, naquela unção sobre a igreja, nesta altura a unção deixou de ser homem para passar a ser águia. Na unção do homem, eles faziam as denominações e faziam essas coisas todas. Hoje a unção é da águia. Amém? Hoje a unção é da águia. E por isso a natureza dessa unção muda. O Espírito Santo é o mesmo, mas a unção, a natureza dela é diferente. Amém? Daí nós não sermos uma denominação. A quantidade de palavra dada ao povo expandiu-se. Amém? Aumentou. Amém? O Espírito Santo é o mesmo, mas os selos agora estão abertos. Amém? E isso dá então uma plenitude da unção da palavra. Amém? E portanto há aqui uma mudança total. E Deus está a dizer, eu tenho de ver em ti esta palavra a ser vivida, eu tenho que ver o sinal, eu tenho que ver esta mensagem agora a ser vivida. Porquê? Porque esta é uma unção diferente que nós estamos a viver. O corpo inteiro de Cristo tem de ser ungido para ir no rapto, nesta unção. E demora tempo, e é um processo. Amém? O profeta diz, aqui está uma coisa que começou naquela era de Éfeso e vai continuar ao longo das eras, entrando cada vez mais fundo e mais escuro, que é, as pessoas estavam a repudiar esse nome, com letra maiúscula, nome de Jesus. Amém? Estavam a largar esse nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava a fazer. Não, Senhor, eram os falsos apóstolos. Eram os de lá a tentar entrar e a corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e amavam. Nós vemos o que Paulo diz à carta dos Efésios. Lembre-se que a origem dessa igreja de Éfeso. Lembra-se qual é a origem da igreja de Éfeso? Paulo chegou à costa de Éfeso. E havia lá, Apolo tinha estado lá, havia lá uns varões que estavam a falar, não é? Havia curas e havia um grande alvoroço naquela cidade de Éfeso. Então Paulo chegou lá e disse, já fostes batizados em nome, com o Espírito Santo? E eles, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Então como é que fostes batizados? Porque eles falavam em batismo. Nós fomos batizados no batismo de João. E nós podemos pensar, mas então não devia chegar? João não foi um homem enviado? E Paulo disse, sim, João batizou para o arrependimento, mas ele apontou-vos para aquele que viria após ele. Por outras palavras, Paulo estava a dizer, ok, esse batismo foi bom naquela altura, mas agora a mensagem da hora é outra. Amém? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está o sinal? Eles não tinham. Eles nem conheciam o Espírito Santo. Ele disse, a mensagem da hora é diferente. Então ele disse, têm de ser rebatizados, porque agora há outra luz, há uma luz maior. Se eles tivessem acompanhado Jesus, eles teriam estado com os apóstolos. Mas não, eles foram no caminho, eles ficaram com João, lá na luz daquele tempo. E ele disse, agora é tempo de receberem o Espírito Santo. E eles receberam, foram batizados em nome de Jesus Cristo, Paulo impôs as mãos e eles receberam esse Espírito Santo. Esta era a natureza daquele povo de Éfeso, que acompanhava. Então, este povo de Éfeso, na altura, testou aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Um pequeno grupo de pessoas estava ali à espera do Messias, ouviu falar de um profeta. Eu já contei isto.
Agora Paulo recebeu, foram batizados no nome de Jesus, Paulo impôs as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam em Éfeso o que era obedecer à palavra. Para serem batizados no seu nome, do Senhor Jesus Cristo, e sabiam que iam ser cheios do Espírito Santo. Não se conseguia levar aquelas pessoas a mudar. Eles conheciam a verdade. Eles conheciam o poder desse nome. Eles viram que esse nome era tão poderoso que até aventais eram tirados de Paulo, eram levados do corpo de Paulo, enviados no nome de Jesus para as pessoas em sofrimento, podiam libertar os enfermos de toda a espécie de doenças, expulsar os espíritos malignos, e esse nome operou de uma forma manifestamente maravilhosa, que até judeus em Éfeso começavam a usá-lo para tentar expulsar demónios. Lembra-se? Haviam judeus que começavam a usar, esconjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. Até era tão notório que até eles tentavam usar esse poder para bem deles. Eles conheciam a vida justa que acompanhava aquele nome. Qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se do pecado. Eles sabiam que se o nome de Jesus estiver atrás daquele homem, significa que a sua vida é limpa, é purificada. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, diz Isaías. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este é um mandamento. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Às vezes, nós vemos aí o português diz muito, ai Jesus, não sei o quê, isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Há quem diga, às vezes sai, se estiverem atentos vão ouvir as pessoas a dizer, ai Jesus, como é que é possível? Esse nome não é para ser tomado assim. Amém? Isso é um nome muito importante. Amém? E tem um mandamento especificamente que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do Senhor Deus hoje é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E isto, eu acho que é importante. Outra coisa não é quando as pessoas dizem, ai Deus disse-me e Deus não disse. Isso também é tomar o nome de Deus em vão. Essas coisas. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome, e esse nome era o nome de Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, que era um desses nomes triplos de Deus dentro deles. Amém? Esse era o nome do Pai, era o nome do Filho e era o nome do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Mas estes efésios tinham tanta vontade, tinham de submissão à palavra, e eles vinham estes sinais e eles sabiam que a vida daqueles apóstolos era santa, que eles sabiam que Atos 19, se levavam aventais e lenços do corpo de Paulo. Eles passavam pela sombra, Pedro passava e a sombra de Pedro os curava. E eles sabiam que isto era o poder deste nome de Jesus Cristo. Amém? Eles sabiam que era a manifestação do poder do nome de Jesus. E eu queria ler essa escritura hoje. E durou isto, não precisam de abrir, mas isto é Atos 19. Durou isto por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E eu senti hoje que devíamos fazer uma fila de oração para quem quisesse vir à frente. E vamos usar aquele lenço que o profeta orava, e vamos orar por quem se sentir enfermo, ou quem se sentir fraco, ou quem se sentir em vias de tomar uma grande decisão, ou quem estiver com dúvidas. E eu senti no coração hoje fazer uma oração pelas pessoas, e nós sabemos que, da mesma forma como Atos 19 operava aquilo no nome de Jesus, hoje
No tempo do profeta, Atos 19 funcionou e hoje vai funcionar também. Amém? Amém? E vamos usar o lenço, de que já temos muitos testemunhos e queremos que será possível operar ainda mais. Amém? Vamos precisar da música. Amém? Vamos precisar do pastor aqui à frente também. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, criar uma pequena atmosfera.